Gostaria de agradecer a doutora Maria Aglaé pelo convite ao Ministério Público, aqui por mim representada. Também agradecer a doutora Eliane, que foi o primeiro contato, né, que apontou o convite, né, transferiu o convite para mim, e até começo falando, né, minha fala em razão disso. E a todos os demais integrantes da mesa. Eu sou péssima com protocolo, mas a gente vai. Gostaria de começar minha fala sem ser egocêntrica, mas um pouco dessa minha trajetória, né, como mulher negra, até por isso ela passou o convite a mim, e eu entendo e acolho, né, sempre essa transferência, quando a gente vai tratar dessa temática do racismo, em razão de entender importante, né, como foi colocado aqui, que pessoas brancas sejam antirracistas, mas é preciso que nós tenhamos esse local de destaque, né, quando tratamos desse assunto. E é interessante a gente dividir a mesa, né? Hoje eu dividi a mesa com o Dr. Ricardo Martins, e ele veio, ele é meu tio. Meu nome é Ricardo Ribeiro Martins, é aquele Ribeiro ali também. Com muito orgulho mesmo. Ele veio me assistir e até falo isso, né, que a gente brinca que a gente faz parte da aristocracia do Lins Vasconcelos. Então, somos tão poucos no Ministério Público que os que têm são parentes. Então, e aí eu estou fazendo essa brincadeira porque assim, a gente falar de si mesmo pode parecer que é uma autopropaganda, de que eu vou fazer aqui o discurso da meritocracia, de dizer que é só a gente estudar, que a gente chega lá. Mas quando a gente começa a estudar e se dá conta do que é ser negro, e se apropriar disso e declarar, né, como foi colocado aqui pela Luciane, que as pessoas chegam e não é só o recenseador, mas outras pessoas, que quando você se identifica como negra, fala assim, não, mas você não é tão negra assim, você é clarinha, e começa a te dar um monte de adjetivo, e você ter que reafirmar isso, e muitas das vezes isso é bem doloroso, é dizer que revisitar toda a sua trajetória, identificar que certas resistências que você tinha de falar em público, como é difícil para mim estar aqui hoje falando para os senhores, de pensar que eu cheguei onde cheguei porque tinha um referencial, que é o Dr. Ricardo, que é meu tio, que me deu muito apoio, muita força, que demonstrou que eu podia chegar lá, que esse espaço também era meu e que eu podia focar nele, né? Podia estudar e buscar e ter todo esse apoio, toda essa rede de apoio, de privilégios e poder chegar. Poucos, né? Mas que ainda são poucos. Mas que ainda são poucos e acredito muito, né, do apoio que eu tive do meu tio, que já tinha chegado e me deu a mão e me trouxe, né, e me colocou para chegar até aqui. Então, eu acho que é importante reverenciar isso, colocar isso, apresentar de que o caminho, sem dúvidas, ele não foi mais fácil, ele teve ajudas, mas ele não foi tão mais fácil do que outras pessoas negras, né, e negros vêm vivenciando para conseguir chegar em algum local, né, de referência e de estrutura de poder. E o que é ser uma promotora de justiça negra, né, no Ministério Público? O Ministério Público do Rio de Janeiro é um Ministério Público que tem uma composição em que mais da maioria, né, 51% mais ou menos, somos mulheres. Então, há uma representação, tanto que quando começou uma discussão, ainda existe essa discussão no Conselho Nacional do Ministério Público sobre a questão de cotas, de ocupação de cargos na administração superior. Muitas colegas foram contra, né, se colocaram contra a adoção dessas medidas por entender que elas têm o seu valor e que
e que não há necessidade de cota, porque elas têm o valor delas e que elas conseguem alcançar, e que até, em certa medida, seria um demérito ter a previsão de cotas, porque ficaria na dúvida se elas estariam naquele cargo em razão do seu mérito ou em razão das cotas. E eu falo isso não por julgamento a pessoas, né, as colegas que têm esse tipo de entendimento, porque eu, como mulher negra, eu já pensei assim também. Né? Eu sou do tempo que não existia cotas para ingresso da universidade e pensava também que a previsão de algum tipo de mecanismo que fizesse a equalização das injustiças, elas fossem, de alguma medida, diminuir todo o esforço que eu vinha fazendo para ocupar esses espaços. Eu sabia que eu ia chorar. Eu não sei o que acontece nesses fóruns, desembargadora Ivone, que tem sempre algum palestrante que se emociona, que na plateia eu nem vou falar, porque... O que acontece, desembargadora? Então, não é por eu ser mulher negra que significa que eu não seja uma racista em desconstrução. Né? Então, eu já estava pensando no que falar e eu quis falar do meu percurso, porque ainda é um percurso, né? Eu não tenho a oratória, o conhecimento da Lívia Cásside, da defensora, né? Nossa parceira, como ela bem colocou, de todo esse conhecimento técnico, jurídico, porque o conhecimento que eu venho adquirindo hoje, né, já há 1 ano e meio, quase 2, na assessoria, eu falo que o conhecimento que eu tenho hoje de direitos humanos é um conhecimento que eu adquiri de forma empírica. Né? Seja no atendimento das partes, seja na abertura a ouvir e olhar os casos que são trazidos, né, para o Ministério Público, para a nossa estrutura da assessoria de direitos humanos, pela Defensoria Pública, no NED, seja pela Comissão de Direitos Humanos da LERJ. Então, todos esses casos que são levados a mim, eu vou aprendendo mais e mais, e venho também, né, buscando esse conhecimento técnico-jurídico, né, dentro de toda essa nossa correria que é lá na assessoria, né, eu e a Eliane. E nessa percepção, né, do trabalho que a gente recebe lá na assessoria, apesar de negra, a gente recebe os casos e começa a ver, né, coincidências. E essas são coincidências, né, que eu até brincar, né, que agora essa coisa de coincidência, se é ou não é, mas, nesse caso, são coincidências que são comprovadas por evidências e pesquisas e que a gente vai vendo que tem um perfil, qualquer assunto, e eu posso enumerar, acho que todos que eu enumerar aqui, a gente vai verificar que a questão racial ela é determinante para a violação. Então, vamos dar os exemplos. Questão de segurança pública. Quem é vitimado? Né, numa questão de morte decorrente de intervenção policial, o jovem negro. Né? E aí não é só jovem, tem até criança, como também, né, a gente teve agora, dia 17, acho que é 17 de março, 1 ano da morte do Benjamin, de 1 ano e pouco na favela Nova Brasília, no entorno da favela Nova Brasília. A gente vai falar de morte materna infantil, de morte materna. A gente vai ver que 67% das mulheres que morrem em razão de morte materna, em razão logo depois do parto ou durante o parto, são mulheres negras. Se a gente falar de exclusão na educação, né, como foi colocado aqui pela doutora Luciene, que tem sempre essa fala, né, que a gente ouve muito isso, o futuro, o que se vai dar para essas pessoas, o que se vai fazer a mudança, a revolução é pela educação. Então, que educação é essa em que os jovens negros, as meninas negras, os meninos e as meninas negras não se identificam com essa escola e evadem e saem, né? E toda essa resistência de se implementar uma lei para se dizer sobre as histórias afro, né? E a interferência, a construção, né? Como bem colocou já a doutora Lívia, de como esse país foi forjado, de como ele foi constituído, de onde ele nasceu e quem constituiu esse país. E quando a gente tem um trabalho, né, que é desenvolvido até pelo CAU Educação, e uma colega
que atua na Promotoria de Tutela Coletiva de Educação de Duque de Caxias, ela busca a implementação dessa lei nas escolas municipais, né, dentro da atribuição dela. Caxias é uma delas, mas são outras, tem, acho que é Nova Iguaçu, tem outros municípios da Baixada Fluminense, tem toda uma resistência, sendo que, se você for olhar essa escola, você vai ver que 70% são de crianças negras. E você tem uma dificuldade de se falar sobre a nossa origem, a nossa ancestralidade, né? Dentro do espaço, e que eu falava muito isso, o tempo que a gente passa quando criança, o lugar que a gente passa mais tempo é dentro da escola. E você não falar e não se reconhecer naquele espaço, realmente fica um lugar que... Né, e tem um estudo da Unicef, do programa Busca Ativa, que fala qual dos motivos de evasão. E um dos motivos é desinteresse. Realmente fica desinteressante. Eu não me identifico, não faz sentido para mim, né, como não fazia há muito tempo também, né, quando mais nova. Toda essa discussão também não fazia sentido, porque a gente está vivendo, no caso, também colocado, fechamento de escolas por causa da violência, e a gente vai ter que sentar ali e começar a receber um monte de informação de matemática, de gramática, desconsiderando todo o contexto que aquela escola está inserida. Então, realmente, a gente vai continuar tendo dificuldade para que esse número caia, né, e que a gente consiga que essas crianças, esses adolescentes, se interessem pelo que está sendo colocado ali naquela escola. Eu penso nesses exemplos, mas existem outros. E o que a gente está pensando, enquanto assessoria, enquanto Ministério Público, para tratar desses assuntos? A gente sempre, quando vai, a gente na assessoria tem vive muito essa situação, né, de ter que fazer a meia-culpa, de poder falar a partir do momento que a gente faz parte do Ministério Público, da administração superior. Eu tenho 10 anos de Ministério Público, mas da assessoria, 2. E a gente tem que fazer essa meia-culpa em razão de como o Ministério Público é identificado dentro dessa temática de atuação. Porque quando a gente fala de Ministério Público, e às vezes as pessoas nem reconhecem todas as atribuições do Ministério Público, elas vão pensar em quê? Área criminal, né? E área criminal, a gente vai pensar assim: vamos combater racismo pela punição dos racistas. Só que aqui já foi colocado por diversos palestrantes o quê? Que a gente tem um sistema de justiça que é racista. Então, como é que os racistas vão punir os racistas? E eu fiz um levantamento, a gente tem um procedimento lá na assessoria que é relacionado com a intolerância religiosa. E quando a gente fala de intolerância religiosa, a gente tem que deixar bem claro que é um racismo religioso, porque se você for pensar em todas as religiões que existem, realmente o Brasil ele é múltiplo nesse sentido. Mas quando a gente vai falar de intolerância religiosa, de pessoas que estão sofrendo violência em razão da religião, da sua fé, em razão das religiões matriz africana. E quando a lei que trata do crime, ele vai estar dentro do crime que trata da discriminação de uma forma geral, sem que se identifique especificamente se essa lei, a pessoa que está investigando essa lei em razão de algo que foi dito, de algo que foi feito, ou em razão da origem racial da vítima, ou em razão da fé que aquela pessoa professa, independente dela ser branca ou negra. Então, há uma dificuldade de obtenção de dados. E, mesmo assim, quando a gente faz uma pesquisa nos sistemas do Ministério Público, assim, eu vou falar o que eu acho, é assustador. Você vê o número de procedimentos, de modo geral, seja processo criminal, já com denúncia proposta, seja inquérito policial, que tem por objeto apurar o crime de racismo, sem que eu consiga adentrar, individualizar
que racismo é esse que está ali. E injúria racial também. A gente fez a pesquisa também colocando injúria racial. Do tipo... Não chega a 100 casos ano. Isso considerando tudo. E até assim, também a gente também compilou os dados do Disque 100 e também é um número assim pífio, né? E assim, a gente sabe da importância de um evento como esse, mas realmente assim, a gente já fez eventos no Ministério Público e a gente fica muito chateado em ver, né, em certa medida, mas enaltecendo, reconhecendo quem está aqui até o final, de como a gente não consegue lotar auditórios com tudo isso que está posto e que está que a gente esbarra o tempo todo na nossa atuação. E de entender, né, da importância, da relevância de se avançar nesse sentido. Então, a gente tem essa dificuldade na esfera criminal como estratégia para fazer uma alteração, né, para fazer uma mudança. Não sei se cultural é o melhor, eu acho que não, já que nós somos maioria. Então, se for pensar em cultural, a gente está, né, comparando, a gente está ganhando, mas uma mudança de entendimento do que é racismo e de que não é brincadeira, de que não é, porque, enfim, quando a gente consegue demonstrar que foi racismo, vem todo um discurso com toda a força para nos demover dessa ideia e colocar em dúvida a nossa certeza, né? E às vezes a gente tem que gastar todo um repertório e conversar e falar assim, e fazer aquele exercício. Você acha que aconteceria isso se fosse um homem branco, de terno? E a pessoa pensa. Então, assim, tem que... É desgastante. Eu posso dizer que é muito desgastante. E a gente vem trabalhando também, outra questão com relação a melhora desses dados e a criação desses dados, né, desse recorte, dessa evidência racial. A gente foi procurado pelo colega do CAU Infância e Juventude, Dr. Rodrigo Medina, que estava apresentando, não sei se todos conhecem, o módulo Criança e Adolescente, até aproveitando a presença do Dr. Sandro, e já está, acho que, no 20º censo, e apenas agora, nesse 21º, se colocou o recorte racial. E aí foi assustador de novo. É sempre assustador quando você coloca o recorte racial. De você ver como, primeiro, que tem uma disparidade entre o número de crianças e adolescentes que são acolhidos em razão da raça, na faixa de 60% que começa. E aí todo o trabalho, né, que eu achei super interessante, porque fala um pouco disso, né, e eu acho que é um material que tem que ser explorado. Quando você vai aumentando a idade, vai fazendo a faixa etária, essa disparidade ela aumenta. Então, se você começa com bebês na faixa de 60 a 40, você chega ao final com os adolescentes na faixa de 80, quase 90% acolhido. Então, assim, como explicar isso, né? Assim, de como isso tem que ser explorado, né? Pela academia, pelas pesquisas primeiro, em razão dessa facilidade de se acolher, né, dessa mãe negra que tem o seu filho retirado. E aí os motivos também que começam as disparidades são em que sentido? De que houve a reinserção, a família, então, de que houve ali um manejo no que estava gerando a necessidade da medida, e depois, no decorrer, conseguiu fazer reinserção, e da mulher negra realmente há sempre um débito, é sempre um... Tá. Então, isso é algo muito interessante. Então, o que eu posso colocar, né, quando a doutora Maria Aglaé nos convidou e falou para a gente falar das iniciativas do Ministério Público
em relação ao enfrentamento ao racismo, eu vou te falar que 20 minutos agora ficou pouco, porque eu enrolei com a minha história. Mas eu fiquei bastante preocupada, porque a gente considera que a gente ainda precisa fazer muito o nosso dever de casa. A gente ainda é reconhecido dentro do sistema de justiça, eu acredito, que é uma das instituições que mais precisam se reconhecer nessa engrenagem, né, do racismo, né, de manutenção desse pensamento. Eu acho que é uma instituição que pode e deve fazer esse dever de casa, porque se ela se reconhecer e começar a atuar contra isso, eu acho que ela vai poder fazer bons resultados, trazer bons resultados, né, para o enfrentamento desse problema, seja pela atuação, e eu vejo com mais bons olhos no enfrentamento pela atuação preventiva, de tutela coletiva, da educação, da seara da infância e juventude, do que realmente na esfera criminal, em que é importante, não descarto, e falo isso na frente do Dr. Ricardo, que é professor de Direito Penal e fez toda essa carreira, e eu sempre renego o direito criminal, direito penal, mas porque realmente eu vejo que tem uma limitação em razão das pessoas que aplicam, que não reconhecem como importante e relevante fazer essa autocrítica. Então, eu vejo nesse sentido, que a gente ainda precisa evoluir muito, né, como instituição, para que a gente possa dar resultados de enfrentamentos, mas que a gente vem buscando, né, dentro da assessoria, trabalhar esse assunto e, principalmente, começar a atuar, né, na tutela coletiva também, olhando os destinatários, as pessoas, e não apenas os serviços e as questões que sejam mais genéricas, né, mas a gente conseguir dar esse recorte para as pessoas, porque, ao final, a gente vai vendo e vai se esbarrando que as pessoas que têm vivenciado mais violações são as pessoas negras. Então, boa tarde. Obrigada.